Mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, e a gente vai reagir aqui a um vídeo do Luizito Farias. Mentira, o nome dele não é esse não, esqueci. É Luizito Comunica, na verdade, né? Deixei o like, rapaziada, já sou inscrito no canal, tá? Recomendo o canal dele, inclusive, é muito bom. E a gente vai ver aqui um vídeo chamado É Assim Que Vivem no Deserto do Saara Ocidental, a última colônia de África. E a gente vai ver esse vídeo aqui, rapaziada, parece ser interessante, bora ver. Então, um aviso rapidão, rapaziada, tá? A Sludge Company, uma marca de roupa, está de volta. Entra nesse site aí, sludge.com.br, garante lá as promoções que tá de lançamentos, né, do Sul. Não perderia essas promoções se fosse vocês, tá, rapaziada? No norte do continente africano, no meio do deserto do Saara, existe um território que é um mistério para muitos. Não se sabe se é uma colônia, um território anexado ou um país à espera da independência. Por que é que muitas pessoas me avisam que se eu disser o nome deste território em voz alta na rua, a polícia pode prender-me? O que torna este assunto tão controverso? Que língua falam as pessoas? Em que se baseia a sua economia? Como vivem o seu dia a dia? Neste vídeo vamos tentar dar uma vista de olhos ao místico e controverso Saara Ocidental. O grande Saara, rapaziada. Beijo pra todo mundo do Saara, tá? Estamos no Saara Ocidental. No Saara. Saara ou Saara? Um contexto tão complexo como controverso que me surpreende que não se fale mais dele nas notícias. Ah, eu lembro, rapaziada. Tem um vídeo que eu fiz aqui, países que eu gostaria de nascer e países que eu não aceitaria nascer. Eu lembro que eu li sobre a Saara Ocidental. Ah, então tá aí o vídeo aí em cima no card pra você não perder. Cara, eu lembrei, mano. Lembrei agora sobre o Saara Ocidental. Conhecida como a última colônia de África, esta terra é disputada há mais de 4 décadas e, dependendo de quem nos conta a história, pode pertencer a Marrocos, a Espanha ou pode ser um território que ainda espera pela independência. Vamos tentar ser muito discretos, pois é sabido que as autoridades daqui não toleram muito bem as câmaras e não hesitam em tomar medidas fortes contra elas. Eu não gosto muito disso. Vamos a isso. Comecemos por dar um contexto muito breve para compreender a importância e a situação atual sem nos tornarmos demasiado fastidiosos. Transportemo-nos para meados do século XX, quando um grande sentimento independentista começa a espalhar-se pelo continente africano. Os reinos europeus concedem a independência aos atuais países africanos e fica por resolver a questão do Saara Ocidental, que na altura era uma província de Espanha que explorava os seus recursos há décadas. Em 1970... Não fazemos mais isso, tá, rapaziada? A Espanha não faz mais isso, tá? A gente aprendeu com nossos erros. Entendemos que não é legal explorar as pessoas. Por isso que a gente está aí aberto para os povos imigrantes. A não ser se você for muçulmano, aí a galera não vai curtir muito. Em 1985, as autoridades espanholas estão prontas para conceder a independência. Mas é nessa altura que Marrocos intervém dizendo que estas terras lhe pertencem por razões históricas. O rei marroquino da altura mobilizou centenas de milhares de pessoas para exercer pressão política e mediática, levando a Espanha a retirar-se, deixando praticamente os saharauis entregues à sua sorte. Foi então que surgiu o movimento da República Árabe Saharaui Democrática, liderado pelo chamado Forte Polisário, e teve início um violentíssimo conflito armado que duraria quase 2 décadas. No início dos anos 90, a ONU interveio, apelando à paz, pondo fim ao número maciço de mortos, mas não resolvendo verdadeiramente o conflito. E desde então a situação continua por resolver. Já passaram mais de 30 anos e toda a situação continua por resolver. Marrocos continuou a construir quilômetros e quilômetros de muros para delimitar as terras que dizem pertencer-lhe. E, de facto, muito recentemente, no ano de 2022, as autoridades espanholas declararam que praticamente essas terras já não lhes diziam respeito, que a solução proposta por Marrocos é a mais lógica, evidentemente tentando não se envolver numa guerra e, assim, evitar que mais sangue seja derramado. Mas à medida que o tempo passa, a situação torna-se cada vez... Ou seja, eles estão querendo dividir ali o Marrocos, igual a galera de Israel faz lá com as terras palestinas, né? Querem fazer basicamente a mesma coisa, né, rapaziada? Eu entendi isso, pelo menos o mapa que ele mostrou é basicamente isso, né? A parte que tá próxima ao mares seria de Marrocos e aquele pequeno pedaço de terra ali estreito que sobrou seria dos saauris. Acho que é isso. Mais complicada. Hoje em dia, muitas nações europeias pressionam as autoridades espanholas porque, ao encontrarmos-nos numa realidade atual em que atravessamos 2 grandes guerras muito publicitadas, muitos recursos tornam-se mais difíceis e mais caros de obter.
E como o gás, o fosfato e o petróleo são abundantes aqui, a União Europeia quer construir oleodutos que lhes permitam explorá-los e transportá-los diretamente para o continente europeu. Vale a pena notar que o Saara Ocidental é um país... Rapaziada, mais uma vez eu disse que... Lembra que eu disse que os europeus, nós europeus, não faríamos mais essas coisas? A gente faz. Isso aí se chama exploração moderna, né? Peço desculpas, rapaziada, em nome de todos os europeus. País, entre aspas, é reconhecido porque eu sou galego, por mais né, de do 80 nações. Penso que isto resume tudo muito bem. É claro que há muita informação que pode ser consultada noutros locais. E gostaria também de deixar bem claro que não existe aqui uma verdade absoluta. Não. Tudo depende inteiramente de onde se lê e de quem conta a sua versão da história. Quem conta a sua versão sempre vai querer contar como sendo vencedor, né, rapaziada? A maior cidade da região do Saara é Aaiún, com uma população de cerca de 300.0, talvez 400.0 pessoas. Um beijo para todo mundo. A partir daqui, começa a ser muito interessante comparar o mapa que mostra, por exemplo, o meu telefone, que é do México, e o mapa que mostra o telefone de um habitante local. Enquanto o meu mapa nos diz que, geograficamente, estamos no Saara Ocidental, e o território é delimitado por uma linha pontilhada que significa que se trata de uma terra disputada, o telefone de um habitante local dir-lhe-á que tudo isto é Marrocos e que aquela pequena divisão separa simplesmente o norte de Marrocos do sul de Marrocos. Caralho, que bando de e filha andando da... pelas ruas é mais do que evidente que politicamente se está Beijo de pra facto todo em mundo Marrocos. tá? Há bandeiras por todo o lado e 99% dos sinais de trânsito estão em árabe, francês e amazir, que são as 3 línguas oficiais de Marrocos. Verá muito poucos sinais em espanhol, apesar de, teoricamente, segundo a interpretação da rola, ONU, olha, se vi tratar rola de uma... E já nos aconteceu que, enquanto estamos a filmar e a falar, as pessoas vêm interromper-nos para nos darem versões diferentes. Sahara, Polisário. Querem saber alguma coisa, vão ler os livros de há milhares de anos, se querem ver a história. Mas depois isso dizem aí. que não, isto não é Marrocos? Aqui é Marrocos. Nasci aqui desde 78. A frente Polisário... Caralho, não sabia que lá tinha travesti não, rapaziada. Não vai não? Não, tudo bem, que não foi muito feliz essa piada, né, rapaziada? Peço desculpas. Ou o que é que está aqui? Saara livre. Portanto, se algumas pessoas falam espanhol e eu percebo que temos de ser muito discretos em relação a isso, se é um assunto que nas ruas eu poderia dar 1 ou 2 murros, a estratégia política de trazer periodicamente pessoas do norte de Marrocos para aqui remonta aos anos 70, quando se deu a famosa Marcha Verde, em 1975, em que as autoridades espanholas queriam assinar um referendo que daria a independência aos saharauis. Mas Marrocos... Tem alguns youtubers que passaram por essa marcha verde aí. Vou nem pronunciar nome, né, rapaziada? Soldados acompanhados de mais de 300.0 civis que caminhavam para aqui, procurando ocupar o território e, de facto, fazer sentir uma presença marroquina muito forte. E tal? Merece-o? Claro que sim. Merece. Nenhum mapa, nenhuma ideologia será sempre totalmente correta. Tudo depende de quem nos conta a história. Que facto curioso, muito interessante e até certo ponto inquietante. Olha o desertão aí. Pega, toma, os camelos. Olha os Se Marrocos. falarmos de economia, a moeda utilizada em toda a região é o dirham marroquino. Não existe uma moeda ocidental e não se vê em euros de Espanha, exceto talvez em locais turísticos. Em termos de infraestruturas, todas as estradas, escolas e hospitais são obra de Marrocos, o que nos faz pensar muito no que acontecerá se um dia o Saara Ocidental conquistar a tão desejada independência. Dá pra notar também que é um local meio esquecido, né, rapaziada? Ô, Marrocos, se você diz que esse local aí, tá, não é dos sarauís, é Marrocos, então cuida do lugar, rapaz. Olha a calçada toda ferrada, parecendo no Brasil, irmão. Eu não sei se no Marrocos é assim, né, rapaziada? Mas no Sarauí tá sendo assim. Que documentamos para o canal do Sudão do Sul, um país que conquistou a sua independência há apenas alguns anos e que basicamente teve de começar do zero. Não há escolas, não há ruas de betão, há uma clara falta de infraestruturas. Ruas de betão, não tem ruas de betão. Brutal, né, rapaziada? Não sobra nada pro beta. Impressionante, mano. Até no Sudão, mano, não tem ruas de betas, só de alfas. É foda do sul. Pesca, mas não há um verdadeiro investimento para os explorar e comercializar. Tá? Não quero que fiquem com a impressão de que este é um território tenso, não é perigoso por causa da situação diplomática. Não, pelo contrário. A verdade é que é um território muito amigável, mas em geral sente-se muito bem e apesar de muitas pessoas se identificarem como marroquinas, muitas outras se identificam como saharauís ocidentais, vivem juntas, muito foda de vídeo em breve aqui no canal, são rapaziada. Irmãos, por isso não creio que fiquem com a ideia de que se trata de um território perigoso. Não, mera política. Eu diria que, tipo, é parecido com o Rio de Janeiro, rapaziada. Não é tão perigoso. Mas o território é divino, é lindo.
Falar da população do Saara Ocidental é muito complicado, uma vez que se estima que mais de 60% das pessoas que se identificam como saharauis residem como refugiados fora do território físico, na Argélia. A sua língua oficial é a Hassânia ou Hassânia, que segundo me disseram dialeto, pode né? ser interpretada como um dialeto do árabe. E não é apenas falada pelos habitantes Inteligente, do Saara. porra, 75% muçulmanos. identificam-se como muçulmanos. Francamente, tem muito em comum com os países vizinhos. Nas palavras de muitos habitantes locais que conheci, dizem-me que somos todos irmãos, que somos muito parecidos, que temos crenças muito semelhantes, que falamos de forma muito semelhante, tal como o sentimento de irmandade que temos na América Latina. Que hablam espanhol, né, manito? É parecido a linguagem, as coisas, a mamada ali na A pila. única cidade que é realmente turística quando ele filmou na região é Dakla, que tem uma população de Dakla ou talvez Daila? 200.0 pessoas, embora Eu falte leio aqui dali censo como Dailan, recente. porque minha mente tá com os resquícios de Esperanto, né, rapaziada? O J tem som de I, aí eu leio sempre Daila, não Dajla ou Dakla. Controversa e difícil de compreender, a começar pelo seu nome, que dependendo de quem o diz, tanto pode ser Dala, o seu nome árabe, Daila, como Vila Cisneros, o nome que lhe foi dado pelos espanhóis há muitos anos. Atualmente, as autoridades marroquinas estão a investir muito dinheiro aqui, Flamengo. querem transformá-la num boom turístico. Estão a construir muitos hotéis novos, atraindo turistas de todo o mundo. Eu vou, um dia eu vou, especialmente da eu vou em Europa. Daila. Um dia eu vou em Daila, A controvérsia é que rapaziada. cada Vou vez que conhecer é Daila. anunciado um novo estabelecimento, os manifestantes que se encontram fora do território levantam a voz dizendo: lembrem-se, isto não é Marrocos, é o Saara Ocidental. Mas claro, vejamos, com para certeza. sermos muito honestos, se a autoridade está a investir tantos, mesmo tantos milhões, isso significa que não está disposta a largar as rédeas deste território? Rapaziada, é muito complicado, né? Me diz aí o que você achou, o que você acha do Saara Ocidental. Deixa aí nos comentários se você já conheceu o Saara Ocidental, rapaziada. Eu conheci porque eu vi recentemente, mentira, conheço há muito tempo, né? Essa história do Saara Ocidental aí, que é uma parte disputada pelo Marrocos, mas deixa aí nos comentários, tá, rapaziada? Esse aqui foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Eu particularmente aprendi muitas coisas aqui, rapaziada. Não sei vocês, né, do Sul? Tu aprendeu? Aprendeu. Valeu, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.